Nós temos aqui do lado direito, sobre uma mesa, o panfleto sobre a Santa Zélia, São Luís e Santa Terezinha. Gostaria que cada um de vocês pegasse para que tenham um pouco mais de informações sobre a vida de Santa Zélia, São Luís e Santa Terezinha. Eu gostaria também de pedir para que quem for ministrar as oficinas logo após o almoço, que procure a equipe de secretaria para acertar os detalhes para essa condução das oficinas. Gostaríamos também de registrar a presença do Padre Antônio Carlos, Monsenhor Vanderli e Padre Adivaldo. Gostaria também de informar que serão dispostas as listas das oficinas contendo o nome dos participantes classificado em ordem alfabética. A equipe de secretaria vai disponibilizar essas listas, vai ficar na parede aqui do lado direito. Isso vai facilitar para que cada um de vocês se localizem e encontrem de maneira mais adequada a secretaria. Você pegou? Peguei. A Diocese de Uberaba também disponibilizou esse jornal, vai ficar próximo também à mesa do som, para que cada um de vocês tenha condição de acessar inúmeras matérias, dentre elas uma muito importante sobre a pastoral familiar. Nesse momento, eu gostaria de convidar para a segunda conferência do dia, os Sacramentos Hoje. Será apresentada por Dom Giovanni Luiz da Silva. Dom Giovanni Luiz da Silva cursou teologia no seminário São José de Mariana. Foi ordenado presbítero em junho de 1997. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte em dezembro de 2016. É mestre em teologia, formado pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e é professor de teologia sacramental de Mariana. Meus irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Agradeço a acolhida fraterna de todos e os convido para que façamos juntos uma reflexão sobre a realidade da nossa vida que está envolta pelos sacramentos. E para começar esse momento, eu só gostaria de recordar um pequeno fato, até anedótico. Na porta do céu estava São Pedro, fazendo a auditoria daqueles que já haviam passado desta para a eternidade, e fazia várias perguntas. E de repente aproximou-se um senhor muito piedoso, que participava da vida da comunidade, não era gente da pastoral familiar, não. E quando chegou a vez dele, São Pedro perguntou: quantos sacramentos existem? Ele disse: 250. E foi reprovado. São Pedro deu-lhe um pontapé e ele ficou desnorteado. No meio do caminho ele encontra um outro, e este perguntou ao que estava descendo: o que aconteceu com você? Que você está descendo todo desajeitado assim? Não, eu levei um pontapé de São Pedro lá na porta do céu. Mas por quê? Porque ele está fazendo auditoria e ele perguntou quantos sacramentos existem. Eu disse 250.
e ele me mandou para o inferno, eu fui embora, estou descendo. Aí aquele senhor respondeu: mas você não sabe que são 7? Ele falou assim: 7? Vai com essa ninharia lá para ver o que vai acontecer contigo. Então, a gente começa com esse fato para mostrar que o número não é tão significativo assim, porque a palavra sacramento, ela pode ser aplicada não só aos 7 sinais da vida que expressam a graça de Cristo, mas a palavra sacramento, primeiramente, meus irmãos e irmãs, ela se refere a Jesus Cristo. Portanto, não são só 7 sacramentos, são diversos os sacramentos da igreja. Existem realidades no horizonte da nossa fé que nós chamamos de sacramento. Jesus Cristo é um grande sacramento de Deus. Somente a partir de Jesus Cristo é que nós vamos entender a sacramentalidade da igreja. Jesus, enquanto sacramento, ele é palavra, a palavra viva do Pai, mas ele é também gesto de amor. A missão inteira de Jesus se realizou assim: anunciando o reino, convertei-vos, crede no Evangelho, é a pregação, é o anúncio do reino, mas ao mesmo tempo os Evangelhos nos falam que a palavra de Jesus era confirmada com os seus gestos, com as suas ações. Então, em Jesus nós encontramos a palavra, o anúncio do reino. Ele é a palavra que se fez carne, assumiu a nossa condição humana, vestiu a nossa condição humana. Ele é, portanto, o grande sacramento. E a partir de Jesus Cristo é que nós entendemos outras realidades também como sacramento. A igreja nasce do coração de Jesus. No capítulo 19 do Evangelho de João, ali é descrito de um modo belo o acontecimento trágico que marca a existência de Jesus neste mundo, a sua morte, mas do seu coração ferido jorrou sangue e água. Os sacramentos, a igreja. Então nunca se esqueçam disso. Jesus Cristo é o sacramento, o rosto da misericórdia do Pai. Ele é palavra, ele é gesto. Assim também a igreja. A igreja no mundo hoje anuncia e prega a salvação e ao mesmo tempo celebra a salvação através dos 7 sinais que comunicam a graça de Cristo. Jesus Cristo é palavra e gesto. A igreja, na sua missão, anuncia a palavra e celebra a evangelização na liturgia, como nos diz o Papa Francisco. E se nós observarmos bem, cada sacramento, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, ordem, unção dos enfermos e penitência, cada sacramento, ele se constitui a partir da palavra e do gesto. Observem que beleza! Existe uma verdadeira relação entre Jesus Cristo, a igreja e os 7 sacramentos que estão na igreja a serviço do povo de Deus. Aquilo que se diz de Jesus, podemos falar da igreja e podemos aplicar aos sacramentos. O que eu disse de Jesus? Que ele é a palavra viva do Pai, mas ao mesmo tempo ele anuncia o reino e realiza o reino através de gestos, os gestos proféticos de Jesus. Imaginemos
um gesto profético de Jesus Cristo. Por exemplo, quando Ele perdoa um pecador, quando Ele perdoa a mulher pecadora e diz a ela: não peques mais. Quando Ele impede que aquela mulher seja apedrejada, é um gesto profético de Jesus Cristo. E nesses gestos proféticos de Jesus Cristo já estão em germe, nascendo, brotando devagarinho os sacramentos que hoje nós temos na igreja. Cristo, a igreja e os sacramentos. Nós estamos vivendo numa época em que fazemos muitas perguntas, muitos questionamentos, e um deles vai na linha da utilidade. Estamos numa onda do utilitarismo, e muitas vezes nos perguntamos assim: para que serve tal coisa? Para que serve isto? E às vezes até coisificamos as nossas relações, nos relacionamos com as pessoas enquanto elas são úteis para nós. Tenhamos muito cuidado. Uma grande pergunta hoje: para que serve? Nós nunca podemos nos esquecer que os sacramentos são sinais da gratuidade e da generosidade de Deus. Não vamos lidar com os sacramentos como se nós estivéssemos lidando com coisas ou objetos ou mercadorias. Não, porque não é possível comprar a graça. A graça de Cristo é abundante, é gratuita, é generosa. Os sacramentos não são coisas, expressam a gratuidade de um Deus que nos ama e deseja se comunicar conosco, e deseja estabelecer comunhão de vida conosco. Por isso os sacramentos, podemos assim dizer, eles constituem aquele lugar privilegiado de encontro com Deus, onde Deus nos toca e nós também podemos tocar o mistério de Deus. Vivemos numa época em que os gestos de gratuidade se fazem cada vez mais raros. Todos nós experimentamos isso na nossa vida. Assusta-nos hoje a escassez da gratuidade nas relações humanas, e isto incide diretamente sobre a nossa relação com Deus, que se dá a nós de um modo especial quando celebramos a liturgia. Os sacramentos são sinais da gratuidade de Deus, portanto, não podemos cobrar pela celebração de um sacramento. Obviamente, isso não pode acontecer. São sinais da gratuidade de Deus. Deus nos dá muito mais do que merecemos. Cada sacramento expressa a gratuidade do Pai, que nos acolhe, nos abraça com as suas duas mãos, o seu Filho amado e o Espírito Santo. Quando celebramos os sacramentos, somos abraçados pela Trindade Santa, Deus Pai, pelo Filho, no Espírito, nos salva, nos liberta, nos cura, nos santifica, nos faz ser homens e mulheres novos. Cada sacramento expressa então esta gratuidade divina. É Deus nos abraçando com as suas duas mãos, como nos diz Santo Irineu, as mãos do Pai, o Filho amado e o Espírito Santo. A perda gradativa do senso da gratuidade é a causa daquela grave enfermidade ou esquizofrenia que leva muitas pessoas a valorizar tudo e todos a partir do critério mesquinho da utilidade. O nosso jeito, o nosso modo de nos relacionarmos mutuamente pode contaminar a nossa relação com Deus,
E se nos relacionarmos com Deus também de um modo interesseiro, utilitário, vamos transferir esse jeito de agir no relacionamento com as pessoas. Isso pode acontecer. Quando o ser humano se torna refém do utilitarismo, ele se mostra incapaz de acolher o grandioso mistério da nossa existência, que se realiza numa relação amorosa e afetiva com Deus e também com os nossos irmãos e irmãs. Não deixemos que roubem do nosso coração o sentido da gratuidade. De graça recebemos, de graça devemos oferecer a nossa vida. A gratuidade é um horizonte luminoso no qual se inserem os 7 sinais expressivos da graça vitoriosa de Cristo. Quando celebramos a liturgia, nos assemelhamos a crianças que brincam vislumbrando o futuro. A criança brinca desinteressadamente e o seu prazer é brincar, porque brincando vislumbra o futuro. E quando celebramos, somos como que crianças, as crianças eternas do reino. É sempre necessário recordar isso. Diante de Deus, somos sempre crianças. Diante do mistério, somos sempre aprendentes. E uso aqui a palavra brincar no sentido mais belo do termo. Quando celebramos e assemelhamos-nos a crianças que brincam vislumbrando o futuro. É preciso, pois, meus irmãos e irmãs, concentrar o nosso olhar não em nós mesmos, mas no esplendor de Deus que se dá a nós, se revela a nós. Então nos perguntamos, por que os sacramentos? E qual a sua razão de ser ainda hoje? Tem lugar o sacramento na nossa vida? Então esta é a primeira pergunta. Por que os sacramentos? E qual a sua razão de ser ainda hoje? O que eles fazem acontecer? Ao longo de minha reflexão, tentarei responder a estas 2 perguntas. Por que os sacramentos e qual a sua razão de ser ainda hoje? E o que eles fazem acontecer na nossa vida? E além disso, quero, ao final desta palavra, apresentar o sentido do centenário sacramental e como entender ainda a instituição dos sacramentos por Jesus Cristo. Porque os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. A igreja nasce de Cristo, e na igreja já estão os sacramentos. Todos os sacramentos foram instituídos por Ele. Mas é preciso entender de que modo. Muito bem, vamos à primeira pergunta. O porquê dos sacramentos? Por que os sacramentos e qual a sua razão de ser ainda hoje? Posso dizer-lhes, meus irmãos, que por um motivo plenamente humano os sacramentos existem. Por uma razão humana. Os sacramentos existem em função da nossa condição humana. Porque nós somos um corpo. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo que sente, um corpo que vê, um corpo que se comunica, os nossos sentidos. Somos um corpo e existimos no mundo com os outros, e crescemos humanamente quando nos relacionamos com os outros, e crescemos mais ainda quando abrimos o nosso coração ao mistério de Deus que se aproxima de nós e nos toca nos sacramentos. Os sacramentos, então, eles correspondem à nossa condição humana, de seres humanos situados no mundo, seres que estão ainda a caminho, porque nós somos peregrinos.
e nós estamos ainda como que tateando como crianças, ainda não vimos Deus face a face. Um dia nós o veremos, mas enquanto não nos é dada a oportunidade do feliz encontro definitivo com Ele, temos os sacramentos, porque atendem à nossa condição humana. Nós, seres humanos, precisamos dos gestos, precisamos dos símbolos para podermos nos comunicar com o mistério, nos comunicar com Deus. Portanto, a palavra, os gestos e os símbolos são necessários para realizar o nosso encontro com Deus. Eles são uma expressão da graça adaptada à nossa condição humana, porque estamos no mundo, porque somos humanos e porque estamos a caminho do eterno e o nosso caminho é longo. Precisamos dos sacramentos. Os sacramentos alimentam e fortalecem a nossa caminhada. Por causa da nossa condição humana, porque somos seres humanos de carne e osso, clamamos pelos sacramentos, precisamos dos sacramentos. Então esta é o primeiro elemento que eu quero valorizar aqui. A nossa condição humana pede e exige o sacramento, porque somos humanos. Mas também os sacramentos existem porque Deus veio morar no meio de nós. Ele assumiu a condição humana. Ele veio morar no nosso meio, tornou-se solidário conosco. Portanto, a encarnação de Jesus se atualiza hoje nos sacramentos da igreja, porque Jesus assumiu a condição humana, assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado. Veio morar no nosso meio, assumiu as nossas dores. Ele então justifica, a sua encarnação justifica os sacramentos da igreja e a presença da igreja no mundo. Hoje, Jesus nos toca e se aproxima de nós, através dos sacramentos, através da igreja. E toda a tradição da igreja sempre explicou os sacramentos como a continuidade da presença de Jesus. A tal ponto que São Leão Magno dizia assim, e quem puder escreva esta frase, muito bonita, do Papa São Leão Magno, no século IV. Ele diz assim: tudo aquilo que era visto, tudo aquilo que era visível na vida de Jesus, passou para os ritos sacramentais. Tudo o que na vida do nosso Redentor, tudo o que na vida de Jesus era visível, passou para os ritos sacramentais. Porque Jesus assumiu a condição humana, veio morar no nosso meio, e depois ele retornou para a casa do Pai. Ele deixou os sinais da presença dele no mundo. De fato é isso. O Senhor nos deixou, como rezamos no Salmo, o Senhor nos deixou a lembrança das suas maravilhas. Os sacramentos atualizam os gestos libertadores de Jesus. Portanto, nós podemos também reconhecer que onde está a igreja, onde estão os sacramentos, ali está Jesus Cristo. Como nos diz Santo Ambrósio, onde está a igreja, onde estão os sacramentos, aí Jesus se digna compartilhar conosco a sua presença. Não é à toa que nós falamos, Ele está no meio de nós, quando celebramos a missa, e o fazemos por 3 vezes, num diálogo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então a presença dEle hoje, atuando na nossa vida, através dos sacramentos. Também
Um outro padre da igreja, Santo Efrem, nos diz assim, numa prece: Senhor, vos abraçamos nos sacramentos todos os dias. Que frase bela! Senhor, nós vos abraçamos nos sacramentos todos os dias. Então estas três frases de São Leão Magno, Santo Ambrósio e Santo Efrem nos ajudam a compreender justamente isso, que não há como separar Jesus dos sacramentos, e seria um absurdo pensar o sacramento sem Jesus Cristo. O sacramento é graça de Deus para nós. Não podemos comprar o que é de graça. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, os sacramentos têm sentido por uma razão plenamente humana. Os sacramentos têm sentido porque Deus veio morar no meio de nós e eles prolongam a presença de Jesus no nosso meio. Mas os sacramentos também existem para expressar o sonho de Deus. Os sacramentos existem para expressar o sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O sonho de Deus é que todos sejam salvos e ninguém se salva sozinho. O esposo não vai se salvar sozinho, vai se salvar na comunhão, na fidelidade com a sua esposa e vice-versa. A esposa não vai se santificar sozinha, mas vai se santificar vivendo as consequências da vocação matrimonial. Os sacramentos então expressam o sonho de Deus, o grande desejo de salvação. É por isso que a igreja, e a igreja somos nós, o templo é a casa da igreja, a nossa casa. Não vamos confundir templo com igreja. Nós somos a igreja viva de Deus. O templo é a nossa casa. A igreja material, a igreja que é a casa de pedra, é a nossa casa. A casa da igreja viva, que somos nós. E a igreja no mundo anuncia a salvação de Jesus. Anuncia e celebra a salvação que Jesus realizou uma vez por todas. O povo de Deus, ou seja, a igreja, se compõe dos homens e mulheres de boa vontade que estão neste mundo e que individualmente podem acolher a graça de Cristo, mas também acolhendo a graça de Cristo se abrem à fraternidade, à solidariedade e formam um só corpo, a igreja. Então os sacramentos existem para expressar o sonho de Deus, a salvação. Os sacramentos existem porque Deus nos visitou na pessoa do seu Filho Jesus, e os sacramentos existem por causa da nossa condição humana. Precisamos de gestos, símbolos. Os símbolos fazem parte da nossa condição humana. Para expressar o amor à esposa, o esposo lhe oferece uma bela rosa, uma flor, e não precisa dizer nada, como também para ofender uma pessoa, às vezes não precisa a gente dizer nada, basta o olhar ou uma atitude. Os gestos, os símbolos falam. Continuemos. Os sacramentos existem, meus irmãos, porque agora, isso é muito bom, agora nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. E não podemos jamais reclamar e dizer: ah, se tivéssemos existido no tempo de Jesus Cristo, ah, se tivéssemos conhecido Jesus Cristo pessoalmente. Não. Aliás, São Leão Magno, falando do Natal do Senhor, ele diz: pela ação do Espírito nos tornamos contemporâneos de Jesus Cristo. Os sacramentos existem porque agora
nós estamos no tempo do Espírito Santo. Desde quando? Desde Pentecostes, desde o momento em que Jesus morreu e ressuscitou, começou o tempo do Espírito Santo. Desde Pentecostes vivemos sob o dinamismo do Espírito de Jesus. A salvação realizada em nosso tempo agora é obra de Jesus. Sem o Espírito Santo, os sacramentos seriam ritos vazios. Sem o Espírito Santo, a palavra de Jesus Cristo não teria a força de transformar a nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo, a pastoral familiar se transforma numa ONG, como outra qualquer. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Por isso os sacramentos. Observem, por exemplo, na liturgia, sempre invocamos o Espírito Santo. O sacerdote invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho que serão consagrados. Santificai, pois, estas oferendas, para que se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Aquele que acompanha os nubentes no dia do matrimônio, dando-lhes a bênção, invoca o Espírito Santo sobre o casal, para que sejam fecundos em filhos, para que sejam fiéis um ao outro por toda a vida, porque vivemos no tempo do Espírito Santo. Temos os sacramentos. Os sacramentos comunicam a graça de Cristo a nós, e isto é obra do Espírito. Mas podemos dizer também que nós temos hoje os sacramentos e eles têm sentido porque eles manifestam a missão de Jesus. Os sacramentos existem para manifestar a missão de Jesus. E qual é o centro da missão de Jesus? Eu disse há pouco um versículo do Evangelho de João, onde Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida. Jesus Cristo veio para libertar-nos do poder do mal, para arrancar-nos do poder das trevas, para nos libertar integralmente. Por isso o ministério de Jesus, a sua missão é o anúncio, mas também as curas, os milagres, os sinais que Jesus realizou. Sinais libertadores, para manifestar que a igreja continua a missão de Jesus. Nós temos hoje os sacramentos. A igreja, sacramento de salvação, precisa dos sacramentos para ser ela mesma e para cumprir a missão que Jesus lhe confiou. Os sacramentos visibilizam que a igreja é a grande manifestação da ternura de Deus. Os sacramentos visibilizam que a igreja é a expressão da misericórdia de Deus agindo no mundo. Os sacramentos são os gestos de Jesus na igreja. Que maravilha é isso! Cada sacramento é um gesto eclesial de Jesus Cristo. Nós agimos em nome de Cristo, anunciamos a palavra, mas é Cristo quem fala. Ungimos com óleo, mas é o Espírito que unge. Portanto, a missão de Jesus continua na igreja. Os sacramentos existem justamente para isso, para manifestar que a missão de Jesus não parou. A missão de Jesus agora é muito mais ampla, porque quando ele tinha um corpo semelhante ao nosso, ele não poderia agir, humanamente falando, em vários lugares. Agora, com os sacramentos, a presença de Jesus se torna acessível a todos no mundo inteiro. Mas também nós podemos dizer que os sacramentos existem porque eles, de certa forma, reúnem tudo aquilo que Deus mesmo criou, os elementos da natureza presentes no sacramento: água, vinho, o óleo,
o pão, sinais significativos que reúnem tudo aquilo que Deus mesmo criou. Num pedaço de pão, as estações do ano, a chuva que fecunda a terra, o trabalho humano, a sua capacidade de criar e recriar a matéria, tudo está condensado no pão, no vinho, a água, sinais que reúnem os elementos do universo, o cosmos, o mundo inteiro reunido nos simples sinais do sacramento. Então, por causa da dimensão universal e cósmica dos sacramentos, podemos dizer que eles têm grande valor. A criação é a obra-prima de Deus. A beleza das criaturas e os elementos da natureza resplandecem na liturgia. Podemos pensar até na dimensão ecológica dos sacramentos. Jesus institui a Eucaristia usando elementos da natureza, uma liturgia pacífica para dramatizar o seu sacrifício, onde houve derramamento de sangue, mas Jesus escolhe elementos da natureza, o vinho e o pão, para expressar o seu sacrifício. A beleza das criaturas e os elementos da natureza resplandecem na liturgia e prestam o seu serviço para que o ser humano seja tocado sensivelmente através do óleo, purificado através da água, alimentado com um pedaço de pão. É necessário que a realidade material cósmica, também ferida pelo pecado e carente de salvação, se incorpore à obra atualizadora dessa salvação através dos sacramentos. A este respeito disse São João Paulo II, uma frase muito linda, que está no seu documento Ecclesia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia. E ele diz assim: a Eucaristia é sempre celebrada sobre o altar do mundo, une o céu e a terra, abraça e impregna toda a criação. Este é o Mysterium Fidei que se realiza na Eucaristia. O mundo criado que sai das mãos de Deus volta para Deus, redimido, entregue novamente a Deus no sacramento, de modo especial na migalha de pão e nas gotas de vinho com água. Então nós temos 5 justificativas para dizer: precisamos dos sacramentos, por causa da nossa condição humana, porque Deus nos visitou e veio morar no nosso meio, porque os sacramentos expressam o sonho de Deus, porque agora nós vivemos no tempo do Espírito Santo, porque os sacramentos manifestam a missão de Jesus, e porque de certa forma eles condensam toda a obra criadora de Deus. Os elementos da natureza, todos se fazem presença na liturgia. A segunda pergunta que fiz vai na linha daquilo que às vezes nós vivemos. Para que serve? Qual a utilidade? Qual a função dos sacramentos? Para responder a esta pergunta, para responder à segunda pergunta que fiz anteriormente, o que os sacramentos fazem acontecer na nossa vida, eu quero recorrer a um texto do Magistério da Igreja, que foi aprovado por todos os bispos reunidos no Concílio Vaticano II. Existe a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, e lá tem um artigo que fala sobre os sacramentos. Esse artigo, que é o artigo 59 da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, é quase que um compêndio de teologia, de espiritualidade. Naquele artigo nós entendemos claramente qual é a função dos sacramentos, para que eles servem. E neste artigo é interessante observar que os padres reunidos no Concílio Vaticano II
não disseram o que um sacramento é. Nós poderíamos responder: são sinais da graça, né? Jamais digam canais da graça. Essa ideia já está superada quando falamos que um sacramento é canal da graça de Deus. Por quê? Dá uma ideia de que o mundo é desgraçado, ruim. Então essa concepção foi desenvolvida na Idade Média, mas tem que ter um cuidado para entender, né? Porque a impressão que tem é que a graça está num reservatório isolado, né? Um reservatório fechado da graça. Não. O mundo está envolvido pela graça de Deus. Deus criou o mundo e viu que tudo era muito bom. Criou o homem e a mulher e viu que era muito bom, melhor ainda. Então a graça de Deus está agindo no mundo, presente no mundo. Os sacramentos simplesmente expressam aquilo que já existe, aquilo que já está atuando no mundo. Então eu vou ler aqui o artigo. O artigo diz assim, artigo 59 da Constituição: os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. Primeira finalidade dos sacramentos: para que serve? Para nos santificar. Santificação aqui pode ser entendido como libertação, pode ser entendido como cura, porque a liturgia é terapêutica. Às vezes nós ficamos inventando exorcismos e não valorizamos aquilo que a liturgia é. A liturgia da igreja é terapêutica porque continua a missão de Jesus. Os sacramentos destinam à santificação dos homens. Primeira finalidade: para a edificação do corpo de Cristo. E enfim, para prestar culto a Deus. Como sinais, destinam-se também à instrução. 4 finalidades: os sacramentos destinados à nossa santificação, à glorificação de Deus, à edificação da igreja e à catequese, a nossa instrução. E o artigo continua: não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e ritos, razão pela qual se chamam sacramentos da fé. Conferem a graça, mas a celebração dos mesmos dispõe otimamente os fiéis à afrutuosa recepção da mesma graça, a honrar a Deus no modo devido e a praticar a caridade. Neste artigo aparecem, portanto, 4 finalidades. Qual a função dos sacramentos? O que eles fazem acontecer? Eles nos santificam. A nossa fé precisa ser alimentada, e os sacramentos alimentam a nossa fé. Por isso, domingo sem missa, domingo sem graça. A família deve se reunir e rezar em comunidade. Devemos nos alimentar dos sacramentos da igreja para podermos prosseguir o nosso caminho na missão. Os sacramentos santificam os homens. Mas eles servem também para glorificar a Deus. E aqui a gente percebe o seguinte, uma coisa muito bonita: quem age no sacramento? O ser humano e Deus. Santificação dos homens, glorificação de Deus. Quem atua na realidade sacramental? Deus e o ser humano. Mas ao lá, não vamos pensar que seja uma luta de igual para igual. Deus não se deixa vencer em generosidade. O ser humano atua livremente. Pode acolher a graça de Cristo, como também podemos rejeitar a graça de Cristo na nossa vida. Mas o sacramento nunca vai deixar de ser sacramento. Se eu oferecer essa flor bonita para uma das agentes da pastoral familiar e ela não aceitar essa flor, a flor não deixa de ser flor. Permanecerá bela, mas foi recusada. Os sacramentos podemos acolhê-los e podemos rejeitá-los,
mas eles não deixarão de ser sacramentos, porque são dons do Espírito, sinais da presença de Jesus agindo no mundo. Santificação dos homens, a nossa conversão, glorificação de Deus, o louvor. Os sacramentos nos levam ao encontro de Deus. É aquilo que disse no início da minha fala. É preciso concentrar o olhar não em nós, mas no esplendor de Deus. É por isso que rezamos orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então a liturgia santifica o ser humano, glorifica a Deus. Mas neste artigo aparece uma imagem bonita da igreja. Os sacramentos edificam o corpo de Cristo. Os sacramentos fazem a igreja. A igreja é a casa dos sacramentos. Os sacramentos fazem a igreja e a igreja faz os sacramentos. E não podemos viver sem eles, porque eles são a festa. Os sacramentos constituem a dimensão festiva da igreja. Trabalhamos e festejamos. É aquilo que o Papa Francisco disse: a evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. Quem evangeliza com alegria tem o prazer de celebrar, descobre a comunidade como lugar do encontro com Cristo, se fortalece a cada dia nos sacramentos. Os sacramentos também têm uma dimensão catequética. Vocês deverão cuidar de modo especial do sacramento do matrimônio, para que ele não seja entregue, rifado, para outras pessoas que às vezes não têm fé e